Será que estamos vivendo o início da Terceira Guerra Mundial? Eu não sei, mas o primeiro recado antes de começar o vídeo é: se preparem para o pior. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia e política e muito mais. Galera, antes de começar o vídeo, eu vi um pessoal no Twitter, principalmente no Twitter, falando que essa guerra é boa para o mundo, vai quebrar a hegemonia dos Estados Unidos, vai se formar uma nova estrutura global. Ok, mas nenhuma guerra justifica nenhuma causa. Não é porque tá tendo guerra que tem que surgir algo bom. Não, não é assim. Não tem que ter uma guerra para acontecer isso. E quem se prejudica mais são os civis, em qualquer guerra, que é o que a gente está vendo agora entre Rússia e Ucrânia. Tanto é que mostra essa notícia aqui da G1. Entenda porque o massacre próximo a Kiev, que é a capital da Ucrânia, pode acelerar julgamentos da Rússia por crimes de guerra. Que massacre foi esse? Eles simplesmente mataram civis que não tinham nada a ver com a guerra, somente eram ucranianos. A Ucrânia está tentando incriminar a Rússia por crime de guerra. Ela olha assim: eu comecei a guerra, eu já estou cometendo um crime de guerra, então para ela é insignificante o que vai acontecer e como ela vai ser vista pelo mundo, como o Putin vai ser visto. O Putin não tem problema em ser visto como o antagonista dessa guerra, como o vilão do mundo. Ele não tem problema, porque ele está seguindo os princípios dele, as vontades dele. Então quem sofre é a população. Aí uma jornalista ucraniana, que ela representa o New York Times e o The Guardian, mostrou aqui numa foto que é bem impactante, que ela bota assim: mães ucranianas estão escrevendo os contatos da sua família nos corpos das suas crianças, caso que elas morram ou caso crianças sobrevivam. Ela ainda bota uma crítica: a Europa está discutindo sobre o gás, ao invés de discutir sobre as consequências da guerra. E se você quer continuar acompanhando mais atualizações sobre esse assunto, se inscreva nesse botão vermelho aqui embaixo do vídeo e dê o seu like. Recentemente, para tentar fortalecer a economia, o Putin começou um plano. O principal desse plano foi fortalecer a moeda russa, que é o rublo, através do quê? Ele fez outras medidas que eu vou falar aqui durante o vídeo, mas a principal foi o pagamento do gás natural da Rússia em rublo. Os países que compram o gás russo, que são os países europeus, precisavam pagar em rublo russo, não mais em euro ou dólar, até porque eles não podem esquecer que a Rússia é o país mais sancionado do mundo e ele saiu do SWIFT. Eu já fiz vários vídeos sobre esses temas aqui, não vou me aprofundar, então assistam esses vídeos aqui para poder entender melhor. E uma forma de tentar fortalecer a sua economia foi fazendo isso. Ainda não está sendo aplicado, mas o Kremlin, o que é o Kremlin? É o governo russo, vamos dizer assim, diz que o pagamento vai além do gás natural. Provavelmente todas as mercadorias da Rússia, como vamos botar as suas principais, o gás e o petróleo russo, vão ser vendidos em rublos russos. Isso é uma forma de valorizar a moeda, só que tem um porém: isso é uma valorização artificial, não é uma valorização realmente da moeda. Então, quais são os planos do Putin para tentar valorizar ela? No início da guerra, ele aumentou a taxa de juros do país para 20%, incentivando pessoas a começarem a botar dinheiro na Rússia, só que isso aí não funcionou muito bem, então ele precisou fazer outras medidas, como essa do gás russo. Corretores que já tinham títulos de dívidas na Rússia foram impedidos de vender, de se desfazer, então o dinheiro ficou preso na Rússia. Os residentes não estão autorizados a fazer transferências bancárias fora da Rússia, uma maneira de manter mais dinheiro dentro da Rússia. E por fim, os exportadores foram obrigados a trocar 80% de suas receitas em moedas estrangeiras por rublos, em vez de manter os dólares americanos ou os euros. Então, como eu falei, isso tudo é uma maneira de tentar fortalecer sua moeda, só que ela não é sustentável, porque ele tenta enfraquecer as outras moedas, principalmente o dólar, só que o dólar, quando a gente olha no gráfico, ele já está valorizando desde 2021 até hoje 10%. Nesse ano de 2022, ele está com uma valorização acumulada de quase 4%. Então, esse é um índice que mede o dólar comparado às outras moedas. E se você estiver em dúvida, o caso brasileiro é diferente. O real e o dólar são outros 500. Como eu falei, assistam esses vídeos aqui em cima para vocês poderem ter uma melhor compreensão. E com essa crise toda, ela afeta o mundo, não afeta somente a Europa ou os Estados Unidos, afeta o mundo todo. Porém, quem está sentindo isso com mais força é a Europa, certamente. Tanto é que a economia mais forte da Europa, a Alemanha, está com uma inflação recorde desde a unificação, batendo 7% ao ano. Isso é uma inflação do nível do Brasil, é uma inflação muito alta, é uma inflação que país desenvolvido não está acostumado. Certamente vai ter um impacto na economia. Com o aumento do gás russo, com essas rivalidades todas e sanções, causa isso. E a inflação da zona do euro, que é o quê? A inflação de
Uma inflação média dos países atinge novo recorde agora em março, o recorde histórico. E como eu gosto de falar aqui em todos os vídeos aqui no canal, inflação é o quê? É a perda de poder de compra de uma moeda. É a moeda enfraquecendo. É mostrar na nossa cara que a moeda está perdendo força. Logo, as coisas vão ficar mais caras. A inflação não é o aumento de preço. Isso é uma consequência porque a moeda está valendo menos. Porque a inflação está corroendo o poder dela. Alinhado com a Europa, os Estados Unidos também está com uma inflação, está com maior valor em 40 anos, atingindo o patamar de 6,4%, quase 7%. É muito alto também, como eu falei. Esses países não estão acostumados com esse tipo de inflação, muito menos a população deles. Então isso cria um sentimento de infelicidade nas pessoas, de frustração. E com isso as economias e as populações começam a pensar e repensar nos seus movimentos políticos e se elas deveriam participar de certos blocos econômicos. Tem alguns analistas de política externa dizendo que a gente pode estar vendo atualmente a dissolução da União Europeia, que a Alemanha olha assim, pô, eu sou obrigado a usar o euro, mas minha economia é forte, por mais que eu esteja sofrendo com a inflação, mas eu também sofro com a inflação de países como Espanha e Grécia, que tem uma dívida pública muito grande e acaba diminuindo a influência da moeda, porque quem vai querer negociar com países como esse, e eu sou obrigado a usar essa moeda, talvez seja mais vantajoso para mim sair da União Europeia e ter a minha moeda como eu tinha antigamente, que era o marco alemão, que era uma moeda muito forte. As pessoas começam a perceber e começa a ter um enfraquecimento das democracias liberais, como a gente vê hoje. O que são democracias liberais? O que acontece na Europa, os Estados Unidos, aqui no Brasil, e o outro lado começa a ganhar força, porque eles começam a mostrar que talvez se a gente tiver uma economia mais consolidada, mais centralizada, isso fortalece a moeda. E algumas pessoas dizem que isso talvez seja o plano do Putin, de querer enfraquecer essas democracias, de querer enfraquecer a esfera de influência do Ocidente e fortalecer o Oriente, que hoje o mundo está muito dividido, assim como foi na Guerra Fria. E podemos estar vendo hoje uma nova Guerra Fria, mas não somente entre Estados Unidos e Rússia, que representa a antiga União Soviética, mas sim entre Rússia, Estados Unidos e a China. Segundo o Rei Dalio, que é investidor internacional, nós estamos vendo uma nova ordem mundial no mundo. A construção de uma nova ordem mundial. Talvez com a China superando os Estados Unidos por causa dessas crises, da Rússia voltando a se fortalecer como país influente como ele era. A gente não sabe quais serão as cenas dos próximos capítulos. Afinal, o futuro é algo incerto. E com o enfraquecimento dessas democracias liberais, causa o quê? Desglobalização. E a desglobalização é um processo inflacionário, diferente da globalização, que era um efeito deflacionário, porque você cria mais mercado, você aumenta a competitividade entre os países, então os preços vão ficar sempre oscilando e geralmente para baixo, aumentando a qualidade, oferta e procura, como eu gosto de falar sempre nos vídeos. E como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, diz aqui na matéria, as sanções na Rússia podem fragmentar o mercado internacional, diluindo a influência do dólar, que é o que a gente está vendo, e talvez esse seja o plano inicial do Putin, porque a gente não pode esquecer que essa guerra é causada por ele, não foi a Rússia, foi Putin que invadiu a Rússia. E ele está ficando velho e a gente não sabe quais são os reais intuitos e o real plano dele. Essa é a vantagem dele, porque a gente não sabe como é que funciona a cabeça de um tirano e de um maluco. E com isso tudo, será que estamos vendo o início da Terceira Guerra Mundial? Será que estamos vendo a história sendo escrita na nossa frente? Para o investidor bilionário Bill Ackman, sim, provavelmente. Eu não gosto de ficar olhando previsões ou especulações da história, mas ele acertou sobre a pandemia, ele falou o que seria a pandemia, assim como eu gosto do Rei Dalio também, porque são pessoas que costumam estudar a história. A história, ela não se repete, mas ela rima. E esses caras gostam de analisar a história. Por isso que eu falei no início do vídeo, é bom a gente já sempre se preparar para o pior cenário possível, porque ele pode acontecer. Porque se existe essa probabilidade de acontecer, é possível que ela aconteça. Olhando o contexto da história da humanidade, em praticamente todos os séculos tivemos guerras. Olhando as guerras mundiais anteriores, foram os mesmos cenários que estamos enxergando hoje em dia. Como assim? As pessoas estavam muito céticas de que não ia acontecer uma grande guerra, os países iam se resolver, ninguém vai entrar em guerra. Deu no que deu, tivemos 2 grandes guerras mundiais. E é o que a gente pode estar vendo agora. A gente não sabe, como eu falei, o futuro é algo incerto, então a gente tem que estar sempre preparado. Mas para hoje em dia ter uma terceira guerra mundial, a China teria que estar envolvida. E ela pode começar a querer se envolver nisso, invadindo Taiwan, começar a desrespeitar leis internacionais, coisa que ela já faz, mas com uma agressividade maior.
E pode gerar um conflito, falei, da nova Guerra Fria entre o Ocidente e o Oriente. E como diz o Neil Ferguson, que é um historiador que eu gosto bastante, que estuda história e fala sobre economia, então é um assunto que eu me identifico, então eu gosto de ver as obras dele. E ele deu uma entrevista falando assim, a maioria da população, no caso, prefere democracia, com toda a sua bagunça, a seguir a China num novo tipo de totalitarismo. Então as pessoas preferem a democracia do que aquela centralização de poder. Mas se a China começar a dominar o mundo, a Rússia começar a dominar o mundo, são países o quê? Centralizadores de poder, sistema totalitário. Então isso tudo gera conflito, conflitos de ideias, e conflitos, por mais que sejam de ideias, pessoas estão envolvidas. E as pessoas, quando estão de frente umas para as outras, partem para a briga, como a gente viu no caso do Will Smith com o Chris Rock. E é o que a gente está vendo agora. A União Europeia e a China trocam farpas sobre apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia. A China, ela não quer tomar partido contra a Rússia, porque eles são bem parecidos e para a China é benéfico ter essa guerra, por todas as questões de enfraquecimento do dólar, de mercado que eles podem se expandir, esfera de influência geopolítica. A União Europeia quer um posicionamento da China onde ela não quer se posicionar. Isso tudo geram atritos. E a Rússia e a China, elas estão pouco se lixando para como o mundo vai enxergar elas, para o que o mundo vai fazer de julgamento. Tanto é que Rússia e China podem dar o pior calote desde a crise. Diz JP Morgan, a Europa Oriental deverá ver uma taxa recorde de inadimplência de 21,1%. E eles estão cagando por o que vai acontecer, qual vai ser as consequências para eles, porque provavelmente esses países têm planos maiores. Eles são países centralizadores onde uma pessoa, vamos dizer assim, um órgão, controla tudo. Não tem uma descentralização de poder. E aí, vocês acham que estamos entrando realmente numa terceira guerra mundial, que o mundo tá lascado? Deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva e ative o sininho para continuar acompanhando mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo.